Sejam bem-vindos mais uma vez ao treinamento do webinar. Hoje é o nosso terceiro treinamento, tá? E a gente vai falar sobre módulo de execução, que seria planejamento de horas e apontamento e apropriação de horas, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho, eu vou voltar um pouco no projeto para a gente poder finalizar, que é referente a planejamento de horas, para a gente poder dar sequência no treinamento, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, tiverem dúvidas, vocês vão escrevendo no chat, tá? Que no final do treinamento eu vou estar respondendo as suas dúvidas. E quem ainda não enviou o número do celular para a gente poder adicionar no nosso grupo, por favor, também envie, que aí qualquer dúvida que vocês tiverem durante a semana, vocês podem estar me procurando no grupo também, tá? Então, boa aula para todos aí. Bom, então eu estou com o Naves aberto. A gente agora vai para a tela de projetos, falar sobre planejamento de horas, tá? Então, vou abrir o projeto que a gente estava trabalhando na semana passada. E nesse projeto eu expliquei para vocês, né, como fazem a inclusão das informações, né, a parte dos dados do projeto, endereço, RRT, coordenador, rótulo, né, que através desses rótulos é que a gente vai conseguir fazer as apropriações de horas, ok? Então, aqui dentro dessa aba projeto, a gente tem um módulo, né, embutido aqui dentro, chamado de ordem de serviço para apropriação de horas. Então, o que acontece dentro dessa tela? Clientes que fizeram cadastro de projeto pela proposta, o botão do raio vai estar bloqueado. Por quê? Porque ao criar um projeto pela proposta, e você tem a opção de escolher se quer gerar a ordem de serviço. Se marcar que sim, ele já cria a ordem de serviço, por esse motivo está bloqueado, né? Então, eu só clico nesse primeiro botão chamado de ordem de serviço e ele vai abrir essa tela para mim com a ordem de serviço montada. Agora, usuários que forem cadastrar projetos sem proposta, ele vai aparecer dessa seguinte forma. Clicar aqui no incluir. Ele vai aparecer com o botão do raio ativo, que é para você poder gerar um planejamento novo. Tá? Então, primeiro eu vou mostrar para vocês o que a gente cadastrou. Tá? Depois eu clico aqui no projeto inclusão novo para me mostrar para vocês como que inclui. Então, o que acontece? Quando eu gerei o meu projeto pela proposta, aquelas fases que eu adicionei profissionais, informando lá na proposta que cada fase iria gastar tantas horas, essas informações vieram para aqui, ó. Então, eu tenho o estudo preliminar, o anteprojeto e o projeto executivo, que foram as 3 fases que a gente adicionou no nosso tipo de projeto chamado elétrico. E nesse tipo de projeto, a gente informou que o arquiteto, o estagiário, o coordenador iriam trabalhar e quantas horas cada um. Nesse caso, as informações que vêm somente para a ordem de serviço são as fases, as horas planejadas e data de início e término. Por que que duas fases têm data de início e término e a terceira não tem? Essa data de início e término, ela só vai aparecer quando dentro das fases a gente menciona tarefas. Lembra que quando a gente estava cadastrando as tarefas, a gente tinha a opção de fazer o quê? O planejamento, informando
quantos dias demoraria para executar cada tarefa daquela. Então, a partir do momento que a gente finaliza a proposta transformando ela em projeto, o sistema verifica a data que iniciou o projeto e conta quantos dias cada tarefa vai durar. Então, por esse motivo que o estudo preliminar tem duração de um dia, que é do dia 21 ao 21. O anteprojeto, como eu tinha acho que duas tarefas, ou era uma tarefa com 2 dias de execução, ele está me mostrando aqui, ó, 2 dias de execução. Tá? E o projeto executivo, como eu não informei tarefa nenhuma, ele trouxe em branco, mas se eu quiser colocar data de início e data de término, é só eu selecionar, clicar no botão editar e mencionar a data de início e de término aqui, ó. Tá? Então, essas informações que veio da proposta, é possível editá-las, tá? Então, se vocês quiserem fazer algum tipo de alteração, é só selecionar, editar e alterar. Se precisar incluir uma fase nova, exemplo, preciso colocar uma fase exclusiva só para esse projeto, então eu venho aqui no botão incluir, posso colocar, veja a sequência da numeração, posso seguir a sequência. Vou colocar aqui um exemplo, quero criar uma fase de... Bom, deixa eu ver quantas fases tem aqui. Projeto executivo, posso colocar uma fase aqui de detalhamento. Ou melhor, revisão, né? Muitas vezes acontece, eu quero adicionar uma fase para poder saber quantas horas eu estou gastando com revisão. Posso informar a data de início e de término aqui, ó. Posso informar quantas horas eu pretendo gastar. E dar um OK, tá? Então, vocês podem adicionar. Essa revisão só vai ficar adicionada para esse projeto. Quando eu for incluir um outro projeto que eu vou usar o tipo elétrico, que é o tipo de projeto aqui, essa revisão não vai aparecer porque ela foi inclusa somente nessa tela. Ela não foi inclusa direto no tipo de projeto, tá? Então, aqui nessa ordem de serviço, eu fiz um planejamento informando qual é a duração de cada fase, quantas horas eu pretendo gastar e qual o total de hora que eu pretendo gastar para esse projeto. Eu também posso informar o status, né? Ó, tem aqui, vocês vão ter o status aguardando, andamento, concluído, parado, e outros que vocês possam estar cadastrando. E aqui ele vai estar mencionando a situação de cada um. Essa informação, ela pode ser liberada para os usuários poderem acompanhar dentro do sistema, ou você pode gerar relatório para colocar no quadro para os usuários poderem fazer o acompanhamento, tá? Então, aqui é um planejamento. Através desse planejamento, a gente consegue criar os rótulos para que as apropriações de horas elas possam ser feitas por fase. Então, se eu vou criar, exemplo, vou sair daqui agora, vou vir aqui no rótulo e vou criar um rótulo que a apropriação é para cliente, projeto e fase. Toda vez que o usuário Super ou o usuário Wagner apropriar horas por rótulo 00001-AP, essas horas vão ser armazenadas dentro da fase anteprojeto e aí eu vou conseguir fazer o acompanhamento. Quantas horas eu planejei para o anteprojeto e quantas horas eu já executei para o anteprojeto. Tá? Isso de forma automática. Então, e outra, vocês também só vão conseguir criar os rótulos com fases adicionadas depois de ter criado a ordem de serviço, tá? Então, se não cadastrar a ordem de serviço aqui, não precisa exatamente fazer o planejamento que eu informei. Desde que ele esteja cadastrado as fases aqui,
sem data de início, sem data de término ou sem horas, não tem problema. O sistema já vai entender que existe fases e já vai aparecer no rótulo para que você possa amarrar os rótulos às fases. Agora, se você quiser detalhar melhor e criar data de início, data de término, quantas horas pretende gastar e informar o status, ok. Lembrando que o Naves não tem nada de automático aqui. O Naves ele não vai saber se você já executou 9 horas, ele vê que tem 9 horas aqui, ele vai colocar o status como concluído. Não tem isso. O coordenador ou a pessoa responsável por fazer o acompanhamento dos projetos, ao finalizar cada fase, ele vai ter que vir aqui, selecionar e mudar o status para concluído, ok? E se você programou 9 horas e ele já está em 20 horas, o sistema vai continuar adicionando enquanto você não parar o vínculo entre as fases e a apropriação. Enquanto ele tiver com vínculo, mesmo que eu já estourei as horas, ele vai continuar adicionando. Tá? Se eu quiser, a partir do momento que a fase for concluída e eu não quero mais fazer a apropriação para essa fase, eu posso vir aqui no projeto, na aba de rótulo, e simplesmente excluir o rótulo. A partir do momento que eu deletar esse rótulo do Naves, ele não vai mais fazer a apropriação. Só que o que eu já apropriei permanece salvo e não vai se perder. Qualquer hora que eu quiser excluir, consultar, eu vou conseguir. Tá? E se você depois lá na frente resolve apropriar a hora de novo, é só cadastrar o rótulo novamente, associando a fase, e ele começa a adicionar horas de novo para a fase dentro do sistema. Então, a partir do momento que você está concluindo o projeto ou concluindo cada fase do projeto, para que o sistema ele não faça apropriação novamente enquanto você está abrindo os arquivos para pegar uma referência, exclui o título de dentro do sistema para que quando o usuário abrir o arquivo para pegar uma referência para um outro projeto, ele não faça apropriação, ok? É dessa forma que tem que agir, porque senão, toda hora que vocês abrirem o arquivo para pegar uma referência, mesmo que o projeto já foi concluído, o sistema ele vai continuar apropriando. Ah, eu posso deixar o rótulo e tirar os usuários? Não. Eu posso tirar, eu sou obrigado a deixar no mínimo um. Se eu tentar tirar todos, o sistema não permite. Ó, na hora que eu vou dar um OK para salvar, ele me obriga a informar um usuário. Então, o mais correto seria eu vir aqui e excluir. Tá bom? Então, essa parte da ordem de serviço, ela já vem meio planejada, porque a gente gerou ela por uma proposta. Agora, se eu fosse criar um projeto novo, né, e aí eu teria que criar toda essa fase, como que eu vou fazer isso? Vem aqui, ó, incluir, vou inserir os dados do projeto. Vou escolher aqui o tipo, vou escolher aqui o elétrico, né? Posso preencher os outros campos. Sou obrigado a preencher no mínimo os campos em negritos para que eu possa gerar informação. Quando eu dou um OK aqui, ó, aí ele vai me dar mensagem. Ó, não existe ordem de serviço cadastrada para esse projeto. Deseja gerar a ordem de serviço? Eu falo que sim. Aí ele me pergunta, eu quero gerar, eu não quero criar ordem de serviço quando eu não tenho intenção de trabalhar com planejamento de horas. Eu quero criar uma ordem de serviço a partir do padrão da empresa, ou eu quero criar uma ordem de serviço a partir do tipo de projeto. No nosso caso aqui, no momento, a gente vai escolher o do tipo de projeto. Por quê? Porque ele vai vir aqui verificar qual que é o tipo do projeto que eu selecionei, vai lá no cadastro de tipo de projeto e vai ver qual é a estrutura que está adicionada aqui dentro. Então, ó, vou dar um OK. Vem aqui, só sair para salvar.
Vem aqui, ó, clico no primeiro botãozinho que é a ordem de serviço, e aí as informações já vêm aqui adicionadas. E aí eu vou selecionar editar e vou adicionar cada informação, tá? Então, esses dados ele veio porque eu pedi para pegar do tipo de projeto elétrico e esse tipo de projeto ele já tinha essa estrutura cadastrada. Então, só para relembrar onde cadastra essas informações, ó, é em comercial, projeto, tipo de projeto, ó, vou selecionar o elétrico, editar e na aba de estrutura, ó, tá vendo? Então eu tenho aqui as fases, ó. Tem uma fase estudo preliminar, anteprojeto e executivo. Então todas as fases que eu cadastrar aqui dentro, somente fases, não tarefas. Todas as fases que eu colocar aqui dentro, toda vez que eu for gerar uma ordem de serviço e falar que eu quero pelo tipo de projeto, ele vai vir aqui na estrutura e copiar essas informações e salvar no projeto. Ok? Só que o sistema ele me deu alguma outra opção. Ele também me deu a opção de gerar pela empresa principal. Aonde fica isso? Então aqui eu venho aqui ó, em utilitários, configurações, empresa principal. Vou selecionar a aba de templates. E dentro da aba de templates, a gente tem uma aba chamada de fase padrão da empresa. Então, aqui dentro, eu posso cadastrar também fases. Por que eu tenho essa opção? Quem não quiser trabalhar com um tipo de projeto, fala assim, Wagner, o meus tipo, eu só tenho um tipo de projeto, eu tenho dois, e as minhas fases são iguais para qualquer um. Então, se você quiser cadastrar as fases que já são padrão do escritório, eu venho aqui dentro e adiciono todas elas, clicando no botão incluir, informo o código, vou pegar a sequência dessa numeração, exemplo 05, é o próximo. Vou colocar aqui a próxima fase. A exibição, vou colocar aqui na sequência, ó, 5. E aqui são as cores. Por enquanto não precisa mencionar as cores, tá? Mas isso aqui, lá na frente vai ser importante, porque vai ter um relatório que vai mostrar para você horas planejadas e executadas através das cores. Então vai ser bem importante e bem legal de vocês trabalharem com ele. Mas a princípio, pode deixar com a cor padrão que está vindo. Dou um gravar e ele vai adicionando aqui. Então, depois que vocês criaram essa fase padrão da empresa, que ela está aqui estruturada, dá um OK para salvar. Toda vez agora que vocês forem gerar um projeto novo, que o sistema perguntar para vocês se vocês querem pelo tipo de projeto ou pela padrão da empresa, se quiser ter os dois cadastrados, não tem problema nenhum. Você escolhe e ele vai trazer as fases da onde você mencionou, tá? Então, aqui dentro da ordem de serviço, se eu quiser mudar, como eu não fiz planejamento nenhum, se eu agora quiser pegar, em vez pegar as fases, em vez de eu pegar do tipo elétrico, quiser pegar da empresa, do lado direito aqui da tela, você tem um botão fase projeto, que é para pegar a estrutura do tipo de projeto que está aqui mencionado, ou empresa, que vai pegar a estrutura que foi cadastrada lá na empresa principal. Então, se eu clicar na empresa, ó, deseja realmente carregar as fases pelo padrão da empresa, isso excluirá toda a fase já cadastrada. Então, ele vai deletar essas informações e subscrever a que está lá na empresa. Ó. Então, ele trouxe aqui, ó. Tá? Se quiser deletar tudo e fazer manualmente, aí é só ficar aqui, ó, clicar no botão incluir, colocar o código da fase, que é uma numeração que você mesmo vai definir, tá? Não tem restrição nenhuma. Pode ser alfanumérico também. Vai colocar o nome da fase. A data que você quer iniciar. A data que você quer finalizar. O status e a quantidade de horas planejadas. Então, eu venho aqui e menciono e eu vou criando a minha ordem de serviço. Tá? Então, vocês têm essas duas possibilidades. Se for pelo tipo de projeto,
e esse projeto já foi gerado pela proposta. Essas informações já vão vir preenchidas com a quantidade de horas planejadas e a data de início e de término baseado em cada fase que você, desculpa, em cada tarefa que você enviou para os seus usuários. Se for pelo padrão da empresa, vocês vão ter que informar a data de início, de término e a quantidade de horas. E se for manualmente, a mesma coisa. Vou ter que clicar no botão incluir, descrever as fases, início e término, planejamento e status, tá? Então, quem quiser trabalhar com apropriação de horas por fase, é obrigado a criar a ordem de serviço, mesmo que não seja totalmente planejado, somente com as fases, mas tem que cadastrar, senão não consegue criar os rótulos adicionados à fase, tá? Então, esse é uma parte do planejamento. A segunda etapa desse planejamento, caso interesse para o cliente fazer, ela se encontra nessa aba chamada de horas alocadas, ó. Quando eu clicar aqui na setinha, ele abre a informação para mim e aqui eu vou poder fazer o quê? Adicionar quem são os usuários que eu pretendo utilizar para poder trabalhar nesse levantamento de dados. Então, aqui eu estou falando que eu tenho 10 horas planejadas. Então, dessas 10 horas, quais são os meus usuários ativos que eu vou poder contar com ele para trabalhar? Lembrando que não vai aparecer usuários inativos, só usuários ativos aqui dentro. Então, eu clico aqui no botão incluir, ele vai me abrir essa tela de inclusão de profissional e aqui eu vou adicionar os usuários que eu pretendo utilizar para trabalhar. Para mim poder fazer esse planejamento por usuário, é necessário fazer algumas configurações primeiro, tá? Essas dois quadrados que tem aqui, eles vão sofrer alterações de cor de acordo com a quantidade de horas que foram sendo utilizadas do usuário que você mencionar aqui em cima. Então, aqui você vai ter três representações, que são três cores. A verde, vai ter a cor amarela e vai ter a cor vermelha, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o planejamento. Desculpa, é a configuração. Então, vou sair aqui da tela. Vou voltar aqui no módulo utilitários, configurações, empresa principal. Então, vou clicar aqui na aba de configurações gerais. E aqui eu tenho a primeira opção, que é alocação de equipe. Então, aquela cor que estava aparecendo naqueles dois quadrados, elas vão ser alimentadas por essa configuração que eu informar. Então, o que eu estou falando aqui? Que até 60% das horas utilizadas do usuário que eu mencionar vai ficar verde. O verde representa que o usuário tem horas disponível para trabalhar em outras fases de outros projetos, caso necessário. Então, quando eu adicionar o usuário Wagner, informar a quantidade de horas e essa quantidade de horas não atingir 60% da carga horária do Wagner, vai continuar verde. Então, quando eu entrar com outra fase e falar que o Wagner também pode trabalhar, o sistema vai verificar que não foi atingido ainda 60% e vai mostrar verde para que eu possa utilizar ele também para trabalhar nessas outras fases. Caso eu adicione o usuário Wagner, coloque as horas e ele fique amarelo, no meu caso, significa que atingiu entre 61% a 89%. Tá? Essas porcentagens que estão aqui não é regra. Eu que quis colocar dessa forma. Então, cada usuário, cada escritório vai se adequar à sua necessidade. Ok? Então, o amarelo representa o quê? É uma atenção para o usuário, como se falasse assim para ele: olha, usuário, você está fazendo o planejamento com esse usuário, você já atingiu uma certa quantidade de horas, você tem que se atentar, porque se você precisar utilizar ele para trabalhar em uma outra fase dentro de um período,
Pode ser que não seja a quantidade de horas que ele tem aberto, né, que é a sobra, pode ser que não seja o suficiente. Então, alerta. Se eu for lançar o Wagner, colocar as horas e ele ficar vermelho, então significa pela minha configuração que eu já atingi o total de horas que foi definido pela empresa, então esse usuário não pode ser mais utilizado para executar outros serviços dentro de um período, tá? Porque ele já ultrapassou, ou ele atingiu os 90%, ou eu estourei a carga horária dele, ok? Então aqui você faz a sua configuração para poder representar as cores na hora que você estiver fazendo o seu planejamento. E nesse campo início da semana é a partir de qual data, né, a partir de qual semana você quer que o sistema faça a contabilização. É a partir de segunda para contar os 5 dias úteis, a partir de terça, de quarta. E dentro do Naves já está configurado que sábado e domingo não é dia útil. Mas se você quiser que sábado e domingo entre como dia útil dentro do seu cronograma de trabalho, eu tenho que vir aqui e clicar no botão incluir. Até mesmo feriado. Se eu quiser que os feriados que estão cadastrados dentro do Naves seja também dia útil, eu tenho que vir aqui e clicar no botão incluir para que no meu cronograma de distribuição de horas, ele possa entender que aquele dia também é um dia útil. Tá? Então, esse aqui é uma configuração que você tem que fazer, uma das configurações, para que você possa fazer o planejamento de alocação de equipe. Tá? Então, vou sair daqui. A segunda tela que você tem que ir para configurar é utilitários, configurações, usuário do sistema. Tá? Então, eu vou clicar aqui 2 vezes no usuário Wagner e vou vir aqui na aba de configurações. Então, lembra que no primeiro treinamento eu falei para vocês, olha, trabalho por dia, quantidade de horas que o seu usuário trabalha, já descontando o horário de almoço. Então, como que o Naves ele vai saber, na hora que eu estiver fazendo o planejamento, se eu utilizei a carga horária dele toda, se eu usei 50%, 60%, 90%? É através desse campo trabalho por dia. Então, quando eu informo a quantidade de horas que o usuário trabalha, o sistema vai fazer qual é a carga horária dele por semana. Então, ele vai pegar 8 vezes 5, 40 horas. Então, ele sabe que o Wagner por semana, se for contar a semana cheia, ele trabalha 40 horas. Então, através dessas 40 horas, o sistema vai fazer o planejamento. Quando você informa assim que a fase de estudo preliminar, ela vai começar dia 20 e vai finalizar dia 21, então, e você for utilizar o usuário Wagner, ele está sabendo que, dependendo da quantidade de horas que você for falar para o Wagner trabalhar naquele dia, ele tem que ter no mínimo 8 horas disponível naquele dia, porque é o carga horária dele de 8 horas de trabalho. Então, se o Wagner já só tiver 4 horas disponível naquele dia e você precisar de 8 horas, já não ia possível poder contar com o Wagner porque ele não tinha a quantidade de horas suficiente. Tá? Então, a gente faz o nosso planejamento de horas do usuário por aqui, ó, informando a quantidade de horas que ele trabalha por dia. E através daquele planejamento das cores, que fica na empresa principal, e a quantidade de horas que o usuário trabalha por dia, a gente já consegue elaborar o nosso planejamento. Tá? Então, eu vou voltar lá no projeto, vou vir aqui, ó, vou abrir a ordem de serviço e vou incluir mais uma fase só para a gente poder testar melhor. Então, vou colocar aqui que esse anteprojeto vai ser dia 29 e vai finalizar no dia 30. E ele vai gastar 5 horas. Então, o levantamento de dados, ele vai iniciar dia 28/9 e vai finalizar dia 30/9.
e o anteprojeto vai iniciar no dia 29 e terminar no dia 30. Então, eu vou selecionar a primeira fase, que é o levantamento de dados, vou clicar na horas alocadas e vou clicar no botão incluir. Então, tem 10 horas para executar. Eu vou selecionar o usuário Wagner e ele vai mostrar aqui para mim. Então, qual é a forma que o sistema analisa os dados para poder mencionar as cores? Ele vai verificar se o usuário Wagner, entre o dia 28/9 a 30/9, se ele está trabalhando em alguma outra fase de qualquer outro projeto que esteja lançado dentro do sistema. Se tivesse, ele já ia mostrar aqui para mim a quantidade de horas que já está alocada até o momento para ele. Como não trouxe nada, então significa que o Wagner não está trabalhando em nenhuma fase de projeto dentro desse período. Então, como é 10 horas, eu posso... E são 3 dias para executar, que é o dia 28, o dia 29 e o dia 30, eu posso utilizar até 24 horas do Wagner. Então, eu venho aqui e vou falar que eu vou usar as 10 horas. Então, ele mencionou aqui, ó, 10 horas. Poderia ter usado até 24 horas úteis, né? Como eu só usei 10, eu usei 42%, que é aquela configuração que a gente fez. Então, eu não usei ainda 60% das horas do Wagner. Então, quer dizer, continuou verde quando eu entrar em outro em outro planejamento, ele ainda vai continuar verde para mim. Então, vou dar um incluir, ó. Então, eu já fiz o primeiro planejamento. Vou selecionar a segunda fase e vou clicar no botão incluir. E vou selecionar o usuário Wagner. O que aconteceu? Nesse, ele já me mostrou que entre o dia 29 e o dia 30, já está sendo utilizadas 6 horas do usuário Wagner. Como que o sistema fez a conta? Ele pegou a quantidade de horas que a gente lançou no levantamento de dados e distribuiu, fez a divisão na quantidade de dias. Então, ele falou assim, ó, deu tantas horas, vamos dizer, 6 horas. Então, o Wagner tem que trabalhar pelo menos 6 horas por dia para poder fazer a conclusão do levantamento de dados. Então, ele está mostrando aqui que eu tenho até o momento das 40 horas utilizadas por semana do usuário Wagner, somente 6. Então, se eu quiser lançar aqui um exemplo às 5 horas, ó, eu posso. Ele ficou vermelho. Desculpa, amarelo. Então, o amarelo representa que ele já usou 73% das horas do Wagner. Só que eu ainda consigo utilizar. Então, se eu der um incluir aqui agora, ó, vou cadastrar mais uma fase. Vou colocar aqui, ó, terceira. Então, eu vou colocar aqui entre o dia 30 e o dia 1º. Mais 10 horas. Selecionei, incluir. Vou selecionar o usuário Wagner. Então, aqui ele está falando que entre o dia 30 e o dia 1º só está sendo utilizado às 5 horas. Então, se eu lançar aqui às 10 horas, então já ficou vermelho. Então, só que o vermelho que ficou, ele está mostrando para mim que foi só 99%. Então, dentro desse período de uma semana, né, que vão ser as 40 horas do Wagner, eu não posso mais utilizar ele para projeto nenhum. Porque se eu utilizar, eu vou estourar a carga horária dele. Ah, mas eu preciso contar com o Wagner para trabalhar naquele projeto. Bom, a solução é ou você aumenta os períodos de início e de término para que você possa colocar menos horas para o Wagner trabalhar e ele sobre mais horas para ele poder alocar em outro, ou eu posso falar que, em vez do Wagner for trabalhar aqui 5 horas, né, eu venho aqui, edito, aí eu venho assim, ó, 5, ele vai trabalhar só 5, vou clicar no substituir, e aí eu venho aqui e incluo mais um usuário junto com ele. E aí eu distribuo, em vez de ele trabalhar as 10, cada usuário vai trabalhar 5.
Ó, ainda ele dá uma mensagem para mim, ó. Deseja gerar uma notificação para o usuário? Sim. Então, ele vai enviar uma mensagem para o usuário super que ele tem planejamento de horas feito no nome dele. Então, coloquei aqui, em vez de um só trabalhar 10 horas, eu coloquei que dois vão trabalhar, cada um 5 horas, que equivale às 10 horas do levantamento de dados. Tá? Então, no momento que você está fazendo o seu planejamento, se as configurações estão feitas corretamente, você já vai poder analisar se a quantidade de horas que você precisa do seu usuário é o suficiente ou não. Ok? Então, essa é a parte de planejamento de horas por usuário. Aqui não estou falando que os usuários são obrigados a trabalhar nessas fases. Aqui é só meu cronograma para quê? Porque conforme os projetos forem entrando, eu consigo saber o andamento dos projetos já cadastrados e qual é uma previsão mais real de que eu possa passar para o meu cliente de quando o projeto dele vai ficar concluído, porque aqui eu vou conseguir saber pelo meu planejamento, quais são os usuários que têm horas disponíveis e qual é a data de início e de término que eu possa passar para o meu cliente. Olha, a gente consegue finalizar seu projeto em tal data. Por quê? Porque eu tenho uma informação dentro do Naves me mostrando que caminho tomar de acordo com o planejamento que eu for fazer, tá? Lógico que na hora da execução, isso pode ser totalmente diferente do que você planejou. Pode ser que eu gaste mais horas do que eu tinha planejado, e aí você fica incumbido de ficar fazendo as alterações para poder ir ajustando. Tá? Então, planejamento de horas, você tem a primeira etapa, que é a criação das fases, com a data de início e de término, a quantidade de horas planejadas, e o status. E a segunda etapa é informar, dentro de cada fase dessa, quais são os usuários que vão executar e quais desses usuários você tem horas disponíveis. Tá? Venho aqui, ó, dou um OK. Sempre que eu criar a alocação de equipe, ele vai aparecer essa mensagem e vocês têm que colocar em sim para que a informação possa ser atualizada com sucesso. Tá? Fez o primeiro planejamento, pode acontecer, Wagner, eu posso ir alterando a hora que eu quiser? Pode. Vocês podem vir aqui e fazer, editar. Se vocês quiserem manter um histórico do original, vocês vão clicar aqui no botão. Espera aí que eu preciso habilitar. Não está aparecendo aqui. Deixa eu só habilitar, aí eu já mostro para vocês. Só preciso sair e entrar de novo, tá? Só um minutinho que ele pede para a gente poder aguardar.
Então, vou voltar aqui no projeto. Na ordem de serviço. Aí aqui, como eu falei para vocês, né? A gente tem o nosso planejamento original, né, cadastrado. Ó. E se eu quiser criar, né, esse original para deixar salvo, para ter sempre a referência, eu venho aqui, ó, no botão criar original, eu clico nele, ó. Aí eu dou um título, vou até colocar o nome aqui, original. Dou um OK. A cópia feita com sucesso. Bom, aí o que acontece? Esse que eu estou vendo agora é sempre o atual. Então, se eu quiser editar, eu posso editar a hora que eu quiser. Depois, se eu quiser ver o original como era antes, eu clico aqui, ó, visualizar original, deseja atualizar sim. Ele traz aqui, ó, totalmente bloqueado, eu não consigo fazer mais nada, somente consultar. Consulta as informações aqui. Quero fazer alterações no meu atual, clico aqui, ó, visualizar atual, ele ativa e eu venho aqui, edito e faço as alterações. Ok? Depois eu consigo fazer gerar um relatório aqui dentro do campo original versus atual, eu consigo ver como era o meu original e como ficou o meu atual. Então, ele vai mostrar um gráfico para vocês, deixa eu ver se está habilitado, ele vai mostrar o gráfico para vocês de como que ficaria o relatório. Na verdade, aqui vai, se ele aparecendo, vai ficar sempre com as duas cores, em cima da outra, porque não teve nenhuma modificação. Então, aqui ele mostra, ó, levantamento de dados, o original, a cor laranja, e o atual, a cor verde. Então, conforme as alterações que vocês forem fazendo de data de início e de término, ele vai mais para o lado esquerdo, vai lá mais para o lado direito. Então, ele te mostra no gráfico como que ficou. Vocês podem ver esse relatório por semana, por mês ou por trimestre. Ok? Então, essa parte de planejamento, tá? Outro, aqui dentro da tela de consulta de projeto, vocês têm esse campo chamado de modo de apresentação, que vocês também vão conseguir analisar essas informações, ó. A primeira apresentação é os dados cadastrados, que é o que a gente está vendo agora. O nome do projeto, do cliente, endereço, data de início e término. A segunda opção é o acompanhamento de execução sintética. Então, eu clico e executo. Aqui ele vai me dar o quê? Os projetos que eu filtrei, quantas horas eu planejei, quantas horas eu executei. Essa execução ela pode ter sido feita de forma automática ou manual. E qual foi a evolução? Ó, 92%. Então, aqui ele vai preencher na barrinha de azul. Quando atingiu 100%, ele vai ficar azul. Fez 101%, ele fica vermelho. O vermelho representa que você estourou a quantidade de horas que você planejou. Então, esse acompanhamento de execução sintética é uma forma de você visualizar o resultado geral, tá? Se você quiser ver de forma mais detalhada, eu clico no acompanhamento de execução analítico. No analítico, ele vai te mostrar por fase. Ó. Então, aqui eu tenho 3 projetos, cada projeto com as suas fases, né? Com as datas de início e término, e cada fase com sua hora planejada e sua hora executada. Então, o primeiro projeto, que é o Webinar Turma 4, o anteprojeto eu tenho 6 horas planejadas e 4 horas executadas. Projeto executivo, 24 horas planejadas, 2 horas executadas, e o detalhamento, 20 horas planejadas e nenhuma hora executada. Tá? Então, aqui dentro também você consegue analisar essas informações. Tá? A opção de tarefas, você consegue enxergar quais são as tarefas que estão planejadas ou já executadas, ou em andamento, ou canceladas do projeto.
Então, aqui ele fala que no projeto Webinar Turma 4, você tem as fases adicionadas, que é o levantamento de dados e serviços opcionais, e uma terceira aqui. Ele fala quem são os responsáveis pela tarefa, qual é a data de início e término, e qual é a data de finalização. Então, aqui, ó, a segundo projeto, que é o Residencial Wagner, eu tenho duas tarefas que estão em andamento e eu não finalizei ela no dia 21, ó, então ela fica em vermelho, informando que já está atrasado. Aqui ele informa a prioridade, se é normal, é alta, é baixa, e aqui se está relacionado a alguma fase. Então, isso aqui vocês podem fazer impressão também, se quiser. Ó. Posso vir aqui no botão imprimir e gerar relatórios. Ó. Tá? Então, aqui é um planejamento também de tarefas. Tarefas que foram geradas de forma automática ou de forma manual. A automática ela é gerada a partir da criação de um projeto pela proposta e a manual a gente vai ver hoje como que cria uma tarefa manual. Tá? Então, aqui dentro do projeto, vocês conseguem, além de fazer o cadastro, fazer também a visualização de resultados desses itens, ok? Bom, planejei. Agora eu preciso executar essas horas, né? A execução ela pode ser feita de forma automática, como eu passei para vocês hoje e no treinamento passado, que é através da criação dos rótulos e a configuração desses rótulos com os arquivos que você pretende apropriar. E a apropriação de forma manual, você vai ter algumas opções de inserir essas horas. Primeira coisa que a gente vai fazer é vir dentro do módulo de projetos, selecionar essa opção chamada de templates de motivo. Então, essa opção de template de motivo, ela vai aparecer para vocês toda vez que vocês fizerem uma apropriação de forma manual. Então, além de você informar qual que é a apropriação, se é para empresa, se é para projeto, se é para fase, vocês também vão ter um template de motivo para informar o motivo daquela apropriação manual. Então, vou clicar no localizar, eu tenho duas cadastradas, que se chama visita à obra e reunião cliente interno. Poderia colocar vários tipos de templates aqui. Deixa eu ver, arquivo morto. Reunião interna. Vocês podem criar aqui inúmeros templates para que na hora que for fazer a apropriação, vocês possam... revisão de desenho. Vocês podem cadastrar. E observar aqui dentro, aqui embaixo, que se você marcar esse campo, obriga o preenchimento das observações na apropriação. Só de todos esses que eu tenho cadastrado, o único que está marcado é esse aqui, ó. O único que está marcado é o revisão de desenho. Os demais não estão, tá? Então, vocês, primeiramente, o que vocês vão fazer? Criar o template de motivos, tá? Para que na hora que for fazer as apropriações manual, vocês tenham as opções de escolher o motivo, tá? Bom, um dos recursos que a gente tem para fazer a apropriação de horas manual é o botão trabalho manual, tá? Então, eu clico nesse botão, o Naves fecha e não abre, eu estou clicando, e ele ativa esse campo trabalho manual e começa a contar minutos e horas. Então, toda vez que eu precisar fazer algum tipo de serviço interno, que eu necessito fazer a apropriação de horas depois que eu executar esse serviço, eu posso ativar o trabalho manual, ele vai contabilizar e depois eu aproprio. Lembrando que esse trabalho manual, ele permite somente fazer a apropriação de hora para um único item. Ou é só para a empresa, ou é só para um projeto, ou é só para uma fase. Eu não posso distribuir o total de horas que ele apontou para inúmeros projetos ou inúmeras fases. Não é possível fazer isso. Então,
Se eu estou executando um serviço que é específico para aquele projeto, posso ativar o trabalho manual e ele vai contabilizar e depois, quando eu finalizar, eu venho aqui e fecho, eu clico no X, ele vai abrir essa tela chamada de apropriação de trabalho manual e eu vou escolher onde eu quero apropriar. Então, se eu quero apropriar para a empresa, estou falando que esse 1 minuto que ele contabilizou, o custo é do escritório. Se eu quero apropriar para cliente projeto, ele me proporciona escolher aqui, ó, o cliente e o projeto. Se eu quiser apropriar para cliente, projeto e fase, ele habilita aqui o botão de fase e eu escolho. Tá? Então, cada botão desse, campo desse que você mencionar, ele vai liberando os campos para preenchimento. E aí eu venho aqui no template de motivos, ó, e escolho o motivo. Um exemplo, revisão de desenho. Então, se eu der um OK agora, ele vai me dar uma mensagem. É necessário descrever o motivo para apropriar. Por quê? Porque quando eu criei a revisão de desenho, eu marquei com flag no campo, informando que o usuário que utilizar a revisão, ele é obrigado a preencher esse campo. Então, eu venho aqui, informo e dou um OK. Pronto. Ele apropriou, abriu o Naves novamente e eu posso utilizar o Naves que ele está destravado. Tá? Então, você tem esse é um recurso de trabalho manual para estar utilizando. Ah, posso utilizar o trabalho manual para fazer serviços externos, visita à obra? Não é aconselhável fazer isso. Primeiro, porque você não sabe se você vai retornar para o escritório, se vai embora direto, e quem vai fechar para você? Vai ficar aberto a noite toda? Então, é interessante o trabalho manual para serviços internos. Tá? Você está por perto ali, você vai voltar. Serviços externos, qual o procedimento? Vocês podem estar utilizando o aplicativo do Naves Mobile, que eu apresentei para vocês no primeiro treinamento, lembrando da restrição que não pode fazer apropriação de horas pelo celular se você se logou no Naves no período antes de se logou no seu escritório, né, antes de você visitar a obra, porque a partir do momento que eu abri o Naves aqui, se eu quiser abrir no meu celular, eu posso, só que as apropriações de horas não vai funcionar porque eu já ativei aqui. Agora, se vocês forem direto para a obra, sem ter aberto o seu Naves com seu usuário e senha no escritório, aí vocês podem fazer a apropriação por lá. Ou, se preferirem, vocês marcam o horário de início e de término que vocês fizeram em cada obra visitada, e quando retornarem para o escritório, ou no mesmo dia ou no dia seguinte, vocês vão abrir o Naves, vão entrar com seus usuários e senha e vai clicar nessa janela chamada de monitor. Ó. Então aqui, ó, clico 2 vezes. Né? Cliquei 2 vezes, ele vai abrir essa nova janela chamada de horas apontadas versus apropriadas. Aqui dentro, caso você tenha permissão, você vai enxergar sempre, padrão, as suas informações e podem consultar informações de outros usuários, desde aqueles que estão ativos ou inativos, tá? Vocês podem fazer consulta por mês e por ano. Então, qualquer alteração que vocês fizerem nesses 3 campos acima, sempre clica no raio para que ele possa buscar as informações de acordo com o filtro que você fez aqui em cima. Se clicar no segundo botão, que se chama atualizar dados, ele vai sempre trazer os dados correntes, né? A informação atual, que é do próprio usuário que está logado. Então, quero consultar informações, pode ser que seja até minhas, mas de mês ou anos diferente, clico no raio. Quero consultar informações de agora, clico nas setinhas verde que tem aqui, circular. Tá? Aí embaixo ele vai te mostrar por semana e por dia, dentro do mês mencionado, os dias que você fez acesso ao Naves. Então aqui no monitor a gente vê o acumulativo do mês. Se a gente clicar 2 vezes, ele vai expandir a informação e vai mostrar para a gente por dia. Então aqui ele está falando que o Wagner trabalhou 11 horas e 15 minutos no mês de setembro, e dessas 11 horas
e 15 minutos, o Wagner só informou para o Navos o que fez 2 minutos, então ele tem um saldo de 11 horas e 13 minutos em aberto, aonde ele precisa informar o que, que ele estava fazendo. Então aqui no dia 2, na sexta-feira, o Wagner ficou 23 minutos com o Naves aberto e não informou. Depois no dia 14, ele ficou 7 horas e 31 minutos e não informou nada. No dia 15, ele ficou 7 minutos. No dia 21, 2 horas e 2. E informou somente 1 minuto. Então ficou um saldo de 2 horas e 1. E no dia 22 e no dia 28, também ficou com horas em aberto. Então, sempre que tiver horas em aberto, ele vai ficar em negrito. A partir do momento que você zerar esse saldo aqui, ele vai ficar com a cor dos demais, com as demais telas, demais dias aqui, tá? Sem estar em negrito. Então, como que eu faço para fazer a apropriação, né, de horas que já estão lançadas dentro do sistema? Esse apontamento são horas que foram incluídas automaticamente, que a partir do momento que eu abro o Naves, ele já vai fazer a contabilização. Então, eu pego, clico 2 vezes e abrir uma nova janela chamada de apropriação manual. Aqui é simples, eu vou clicar no horário das 14 horas e aí embaixo ele vai mostrar de 1 a 60, que equivale a 1 hora das 14, então aqui são 60 minutos, e desses 60 minutos o Wagner abriu às 14 horas e 22 minutos e ficou até às 14 horas e 44 minutos, que equivale aos 23 minutos em aberto. Então, eu posso clicar minuto a minuto, eu posso clicar em cima da aba no A, que é marcar a coluna para apropriar, e eu posso clicar no N, que é desmarcar coluna para apropriar. Ou eu posso clicar aqui embaixo do número 50, no botão A ou no N. O A marca tudo e o N desmarca. Então, a partir do momento que você selecionou, você vem aqui e vai informar aonde você quer adicionar essas horas. Se é para empresa, se é para projeto ou é para fase. Quero adicionar para fase, vou escolher qual que é o projeto, qual que é a fase, e eu vou colocar o motivo. Visita a obra. Dou um apropriar. Não, no caso aqui não foi visita, porque eu estava trabalhando no interno. Um exemplo, estava mexendo no arquivo morto. Dou um OK. Como lá no arquivo morto que eu cadastrei, eu não informei que é obrigado a preencher a descrição, ele vai deixar eu salvar. Então, ele zerou aqui, ó. Zerou. Eu clico aqui no botão atualizar, ó. Pronto. Então, na sexta-feira eu apontei 23 minutos e apropriei 23 minutos. Agora, se eu fui fazer um serviço externo e não abri o Naves o dia todo, e também não fiz apontamento e apropriação pelo aplicativo. Então, você vai ter essas informações marcadas em algum local, vai chegar no escritório, vai abrir o Naves e vai clicar no dia. Então, na segunda-feira eu trabalhei externo e agora eu preciso apropriar. Então, eu vou clicar 2 vezes. Aqui eu tenho da meia-noite até as 23 horas do dia 5/9. Eu vou clicar no botão apontar horas, ó. Então, ele me pergunta, selecione a hora inicial. Então, qual foi o horário que eu iniciei meu trabalho em campo? Então, foi a partir das 9. Qual foi o horário que eu finalizei o meu trabalho? Se trabalhou direto, ok, você pode marcar até às 17 ou às 18. Mas se teve horário de almoço, então você marca das 9 até o horário que você parou para almoçar, um exemplo, da 9 a meio-dia. Então, foi 9 horas em ponto, meio-dia em ponto? Foi. Das 9 a meio-dia, se eu trabalhei somente em um projeto, eu venho aqui e marco assim, ó, apropriar automaticamente, dou um finalizar e ele já me pede para apropriar para algum local. Então, eu quero apropriar para cliente, projeto e fase, vou colocar aqui a fase e vou colocar aqui o motivo. Dou um OK, pronto. Então, ele já apontou e já apropriou. Aí, se eu quiser continuar, eu vou lá no apontar horas, das 9 às 11 já não está mais habilitado, porque eu já utilizei.
Aí eu clico da 1 até, por exemplo, 17, porque meio-dia é o horário que eu estava almoçando. Se eu não quiser apropriar automaticamente, eu dou um finalizar. Então, das 9 às 11, eu já apontei e apropriei, e da 1 às 16, eu só apontei, mas não apropriei. Aí eu vou ter que fazer isso hora por hora, selecionar o horário, selecionar os dias, ó. Vim aqui e apropriar, ó, quer apropriar para a empresa. Então, vem aqui e marca. Selecionar, apropriar, tá? Até eu zerar tudo. Tá? Então, essa é a forma de vocês fazerem o apontamento e apropriação. Tá? Essa é a forma padrão do Naves. Tá? É a configuração padrão que o sistema mostra para vocês sempre que vocês abrirem essa tela de monitor. Então, eu tenho um botão de apontar, onde eu vou selecionar hora de início, hora de término, e também a possibilidade de selecionar os minutos. E depois que eu fizer isso, eu posso clicar no horário e selecionar os minutos para apropriar para empresa, projeto e fase. Tá? Também eu tenho a possibilidade de limpar o dia. As apropriações estão feitas erradas, eu quero apagar tudo e refazer. Então eu clico aqui no limpar dia, eu só consigo limpar dia retroativo, não dia atual. Ele me pergunta se eu quero limpar tanto a coluna apontada quanto a apropriada ou só limpar a apropriadas. Então eu quero limpar tudo. Dou um limpar aqui, ó. Esta operação irá limpar todos os dados de apontamento e apropriação do usuário Wagner no dia 5. Deseja realmente limpar? Sim. Então ele zerou e aí eu posso retomar. Posso clicar no apontamento, escolher a data de início e de término e apropriar. Tá? Uma outra forma de vocês fazerem apontamento ou apropriação manual dentro do monitor é através do fechamento do dia. Então, esse aqui, segunda-feira, não tem nada lançado. Poderia ter também, não tem problema nenhum, tá? Eu vou clicar no botão fechar dia. Ele sempre vai me dar essa mensagem. Ao realizar esta operação, o usuário Wagner passará a informar as apropriações manuais por tempo total. Então, o que ele está falando aqui? Que em vez de eu escolher a opção apontar horas, início e depois término, e depois escolher os minutos, ele vai simplesmente falar assim, informe quantas horas você trabalhou nesse dia, ponto. Tá? É isso, praticamente é isso que ele está falando para você. Então eu falo que sim, fechamento executado com sucesso, e o layout dessa tela vai mudar. Ó. Então ele mudou, continua com o botão de apontar, com o botão de apropriar, limpar dia. O único botão diferente que tem nessa tela, que na outra não, é o botão de ratear. Esse é o único. Os demais botões que tem aqui também tem nesse aqui, ó. Mesma coisa, fechamento de dia tem, limpar dia, ajuste manual, apontar horas e apropriar horas. Tá? E apontar horas está aqui, a apropriação de horas está dentro do apontar horas. E nesse aqui que é o fechamento, limpar dia, apropriação, apontamento, ajuste, e o diferente é o rateio. Tá? Então eu vou apontar. Então quando eu clico no botão apontar, em vez de ele me dar agora, escolhe a horário inicial e término, ele fala assim, ó, qual é o tempo total? Eu trabalhei 8 horas, então informe as 8 horas. Você quer já apropriar automaticamente todas essas horas ou não? Eu não quero, então só aponto. Então eu tenho um saldo agora de 8 horas que eu preciso informar o que eu estava fazendo. Então eu vou clicar no botão apropriar e vou falar que das 8 horas eu quero apropriar 2 horas para a empresa. Então, dou um OK aqui. Então, ele mostrou, ó, 2 horas, empresa. Aí eu vou apropriar novamente, e eu vou apropriar agora 3 horas para
o projeto e a fase levantamento de dados. Depois eu vou vir aqui em apropriar horas e vou colocar mais 2 horas para a fase projeto executivo. Então, aqui ele vai me mostrando a apropriação para a empresa, apropriação para a fase, quais são as fases, quantas horas eu apropriei, quantos minutos e a participação do total. Então, do total de horas apropriados, 28% foi para a empresa e para a fase projeto executivo e 42% para a fase levantamento de dados. E eu tenho um saldo de horas aqui que eu não sei aonde eu vou distribuir essas horas. Eu não sei quantos minutos eu vou colocar na fase 1, na fase 2 ou na empresa. Então, existe a opção do rateio para que você possa fazer a distribuição dessas horas entre os projetos. Tá? Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar a participação de cada apropriação aqui e vai distribuir essa 1 hora. Então, aqui ele está falando que 42% do saldo de 1 hora vai para o levantamento de dados, 28% de 1 hora vai para o projeto executivo, 28% de 1 hora vai para a empresa. Então, quando eu clico no botão ratear, ele vai me mencionar aqui, ó, a distribuição. Então, 25 minutos para o levantamento de dados, 17 minutos para o projeto executivo e 18 minutos, que somando tudo vai dar 1 hora. Coloca aqui a observação e clico no botão ratear. Ele vai zerar as horas para mim e distribuir aqui dentro. Tá? Então, você tem essa opção, tá? Você tem essas duas opções de fazer a apropriação. Ou pelo padrão do Naves, que é escolher minutos e horas e apropriar, ou o padrão fechar dia, que é informar o total de horas apontados e o total de horas apropriados, distribuindo e com a opção de rateio, caso necessário. O limpar dia funciona da mesma forma. Se eu clicar no limpar dia, ele vai me dar as duas opções para poder excluir, ou exclui tudo, ou exclui somente a apropriação, tá? O botão de ajuste, como que ele funciona? Então, primeiro ele não deixa eu ativar porque eu não tenho saldo de horas. Então, para mim trabalhar com o botão de ajuste, eu preciso ter saldo de horas em aberto. Ó. Você não tem horas para ajustar. Então, eu vou apontar aqui mais 1 hora. Tenho aqui 1 hora. Vamos dizer que essa 1 hora foi apontada de forma equivocada. Né? Eu esqueci o Naves ligado, enfim, aconteceu alguma coisa que eu preciso ajustar. Só que eu não quero limpar dia, eu não quero perder todas as apropriações que eu fiz e para refazer novamente. Eu não consigo excluir apontamento, eu consigo excluir a apropriação, tá? Apropriação é possível excluir, apontamento não. Então, por isso que eu tenho um botão de ajustar. Quando eu clicar no botão de ajustar, ele vai falar, ó, este recurso é utilizado para deduzir minutos apontados de forma equivocada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o total de minutos que eu quero corrigir. No exemplo, são 60 minutos que compõem a 1 hora. Venho aqui dentro e digito, ó, 60 minutos. Clico no botão ajustar e aí ele vai corrigir para mim, tá? Essa é a finalidade do botão de ajuste. Só que se eu, exemplo, vou apontar mais 1 hora, então tem um saldo. Vamos dizer, estava errado, tem que ajustar de novo. Quando eu clico no botão ajustar, ele não faz outro ajuste, tá? Ele não faz um ajuste sobre o outro. Exemplo, eu ajustei aquela hora 60 minutos, agora eu quero ajustar mais 60 minutos. Não vai funcionar. Ele não ajusta. Então, o que eu tenho que fazer? Esses 60 minutos equivale ainda ao último ajuste que eu fiz. Então, eu tenho que somar aquele primeiro ajuste mais esse que eu quero fazer, que vai ser os 120 minutos. Então, eu marco aqui o 120 e clico no botão ajustar. Aí ele corrige para mim.
Tá? Então, o ajuste ele é feito uma única vez naquele dia e esse ajuste fica salvo, gravado. Toda vez que eu clicar no ajuste, ele sempre vai trazer a informação que foi ajustada. Então, se eu precisar corrigir novamente, eu vou ter que somar com o último que eu fiz para poder corrigir geral a informação. Tá bom? Então, a gente viu o botão apontar, apropriar, ratear, ajuste e limpar. E o botão de apropriação nada mais é para que você possa analisar aonde foi apropriado e de que forma foi as horas desse dia que você está consultando. Então, aqui ele mostra apropriações para a empresa, para fases, quantas horas e minutos e de que forma que foi. Tudo apropriação manual e as observações, ó, rateio, visita à obra, rateio. Então, ele mostra aqui tudo para você, de forma resumida. Se eu quiser ver detalhado, ó, mostra aqui detalhado, ele detalha mais as informações para mim, com as datas de início e de término. E ele habilita algumas opções aqui em cima. Ó. Uma delas que você pode estar utilizando é o botão de transferência. Exemplo, esse da empresa de 18 minutos, apropriei errado, era para o projeto. Então eu seleciono, clico no botão transferir, escolho aqui, ó. Vou colocar só projeto. Vou colocar um outro projeto. Dou um transferir, ele transfere para mim, ó. Então, se foi feita a apropriação equivocada e vocês precisam corrigir, vocês podem fazer pela tela de apropriação. Seleciona os minutos ou as horas, clica no botão transferir e faz a transferência. Se quiser excluir, para liberar os minutos de novo e apropriar, você pode selecionar, clicar no botão excluir. Por exemplo, vem aqui, ó, quero excluir os 18 minutos. Excluir. Saiu da tela, voltou um saldo de 18, eu venho aqui em apropriar e vou apropriar esses 18 minutos. Ok? Então, você tem essas opções. E no padrão do Naves, ó, que é o outro, também tem o botão fechar dia, o limpar, o ajuste, que funciona da mesma forma, a apropriação e as horas, ó, que você vai conseguir enxergar. Tá? Então, vou pegar mais uma aqui, ó, de quarta-feira, dia 14. Então, nesse de quarta-feira, eu tenho aqui alguns minutos com, com espaço, né? Que seria 9 horas, 14 horas, 16 horas, o que seria? Então, significa que na 9 horas eu não trabalhei as 9 horas cheia, eu trabalhei só 53 minutos na 9 horas. Já às 10 horas eu trabalhei as 10 horas cheia, às 11, meio-dia, à 1, às 14 não, às 15 sim, às 16 não. Então, se eu clicar aqui nas 9, então ele está mostrando que eu abri o Naves às 9h08 e fui embora. Só que vamos dizer que eu entrei às 9 horas, porém o Naves não estava funcionando, acabou a energia, só que eu estava trabalhando e o Naves só voltou a funcionar às 9h08, que foi o horário que eu ativei. Como que eu faço para liberar esses minutos aqui para que eu possa apropriar eles também? Então, sempre que tiverem assim na cor cinza, significa que o Naves estava desligado por algum motivo. Para liberar esses minutos, vocês podem clicar nesse botão apontar minutos aqui, ó. Clicando, ele também traz, ó, selecione o minuto inicial de apontamento. Ele traz para você de 1 a 60, sendo que os que estão em negrito é os que estão bloqueados e os que estão cinza é os que já estão ativos. Então, eu vou aqui e seleciono ó, de 1 a 7. Ó, ele veio, liberou. Agora eu posso selecionar tudo e fazer a apropriação. Tá? Então, nesses casos que tem minutos quebrados aqui, porque como já está apontado, eu não consigo clicar no horário das 9 horas de novo, ou das 14, ou das 16, ó, porque já foi ativo. Então, para mim liberar os minutos, eu tenho que fazer dessa forma. Ó. Clicar, vir aqui no apontar minutos e liberando. Ó. Quero liberar das 16 às 17. Depois eu quero liberar do horário das 38 às 41. Ó, liberei, selecionei, apropriei.
tá? Então, esses são os recursos que o Naves tem para você poder fazer apontamento e apropriação de horas. Você vai ter o trabalho manual, que vocês podem estar utilizando para fazer serviços internos e depois preencher, ou vocês podem utilizar o monitor para poder apropriar as horas que já foram apontadas, ou quando eu faço visitas a obras e clientes e eu preciso inserir essas horas dentro do sistema, eu abro o monitor, seleciono os minutos e vou fazendo a apropriação, tá? Esse do fechar dia é interessante vocês, pelo menos caso não for fazer o fechamento por dia, no final do mês, fechar todo o mês, todos os dias. Por quê? Quando a gente faz o fechamento do dia, a gente está o quê? Compactando as informações. Então, a gente está, como se a gente estivesse zipando os dados dentro do nosso banco para poder liberar mais espaço para utilização. Tá? Então, é interessante, pelo menos no final do mês, vocês fazerem o fechamento de dias. Tá? Como que eu faço de uma forma geral do mês todo ou de um determinado período, né? Aqui eu posso, aqui na tela de horas apontadas apropriadas, eu só posso fazer dia por dia. Mas se eu sair dessa tela e vir aqui no módulo obras, vocês vão encontrar um campo chamado de fechamento de dias em lotes. Ó. Aqui eu escolho o período e aqui eu escolho se eu quero de um mês, de uma semana. Ó, então, eu quero do dia 1 até o dia 28. Dou um fechar dia. Ó. Ao realizar essa operação, os usuários passarão a informar as apropriações manuais por tempo total nos dias selecionados e não mais por horas e minutos. Deseja continuar sim? Ó, fechou. Eu vou voltar agora no monitor e ele criou um cadeado em todos. Ó. Então, eu clico agora, não tem mais aquela forma padrão. Então, vocês têm essa possibilidade. Não dá para me fazer fechamento futuro, só retroativo. Tá? Então, você tem a opção de fechar por dia ou a opção de fechar um período como um todo, tá? Voltando aqui dentro do módulo projetos, você também tem essa opção chamada de transferência de horas. Tá? Essa transferência de hora, ela tem é o mesmo conceito daquele que a gente viu anteriormente. Só que lá você faz transferência do dia. Aqui você consegue transferir em um período maior. Então você escolhe o usuário, escolhe o período, escolhe o tipo de apropriação e executa o filtro. O que ele gerar na tela é o que você vai fazer a transferência, não é o que está marcado de azul, mas sim tudo. Tudo que está aparecendo na tela vai ser transferido. Eu escolho a opção embaixo, onde eu quero transferir, ó. Clico no botão, exemplo, quero transferir para a empresa, clico no botão transferir, ele vai tirar essa informação do exemplo da empresa e jogar para o outro projeto, para uma outra fase que a gente mencionou aqui. Tá? Essa transferência ela é irreversível. Depois que eu fizer, não tem como eu desfazer. A não ser que eu saiba quantos minutos foi que eu transferi, eu vou lá onde eu fiz a transferência, coloco o período início e término, se bater com a quantidade realmente que eu transferi aqui, dá para me desfazer. Agora, se não, se ele ajuntar com outras apropriações que foi feito no mesmo dia, aí já não tem como eu transferir somente esse total aqui. Por isso que é a transferência irreversível. Ele vai sempre dar a mensagem para você, se realmente você deseja fazer essa transferência. Tá? Então, você tem esse recurso também de fazer transferência. Ou em lote, né? Ou por dia. Bom, dentro do módulo de projetos, a gente também tem esse timesheet, tá? Como que funciona? Esse timesheet, ele apropria horas para você, tá? Então, seu coordenador, ele quer fazer a apropriação no final do mês, exemplo, vocês têm um funcionário que trabalha offline,
Então, ele está lá no escritório, na casa dele, fazendo o serviço. No final, uma vez por mês, uma vez por semana, ele vem para o escritório, te entrega o relatório do total de horas que ele trabalhou para os projetos. Então, você pega esse relatório e pode vir nesse timesheet, em vez de ficar selecionando aqui dia por dia, você vem nesse timesheet e informa, olha, eu quero apropriar do dia... Vou colocar aqui... Deixa eu ver os dias que eu tenho apropriado. Então, eu vou colocar aqui, ó, do dia 6 ao dia 9, que não tem nada lançado. Então, eu venho aqui no projeto, timesheet, vou falar do dia 6 ao dia 9. Eu quero apropriar para cliente projeto. Vou escolher aqui o cliente e o projeto. Vou informar o motivo. Você visita a obra. E a participação é 100%, é total. E vou adicionar. Pronto. Adicionei o projeto. E vou agora gerar. Pronto, gerei. Vou sair da tela. Vou voltar aqui, ó, no monitor. E ele já vai ter lançado para mim. Cadê? Peraí, deixa eu voltar lá. Projeto. Dia 6 ao dia 9. Dia 9. Adicionar. E gerar. Tá, deseja apagar? Sim. Ok, sair. Deixa eu sair e entrar de novo. Usuário Wagner. Vou testar mais uma vez, tá? Agora eu vou colocar outro período. Não sei se é por causa do cadeado que está influenciando. Vou colocar aqui no mês 8, do dia 29 ao dia 31, que está em branco. Projeto, timer. Do dia 29 do 8 ao dia 31. 31 do 8. Para a empresa. Adicionar. Gerar. Deixa eu sair. Tá, então ele apropriou. Preciso analisar mais alguma coisa referente ao fechamento do dia, que é aquele cadeado, não está permitindo a visualização. Ele está lançando, porém não estou conseguindo enxergar. Mas se fizer o lançamento sem fechar o dia, ele aparece conforme eu fiz o teste aqui nos 3 últimos dias do mês de agosto, tá? Então, o que, que você faz? Nesse caso, você tendo uma lista grande, em vez de você ficar apontando dia por dia,
você tem a possibilidade de, através só de alguns cliques, né, pelo timer, escolher o período, as apropriações, para quantos projetos você quiser, que você vai colocando aqui a participação e adicionando, e depois, quando você clicar no botão gerar, ele vai distribuindo essas horas de acordo com a sua carga horária, tá? Porque aquelas 8 horas trabalhadas que eu informei para o usuário está influenciando aqui, ok? Então, ela está influenciando aqui para poder lançar. E aí vai aparecer o resultado para você aqui no monitor, informando a quantidade de horas. Bom, aqui dentro, além da transferência, fechamento e o timer, a gente tem também o status da fase, que é aquelas opções que eu mostrei para você na ordem de serviço, tá? Então, tinha lá a opção de andamento, parado, aguardado e concluído. É aqui que você cadastra mais opções. Ó, vou colocar um exemplo, webinar, turma 7. Então, ok. Se eu vim aqui, ó, na ordem de serviço, editar aqui, essa status aqui, ó, vai aparecer aqui, ó, webinar turma 7. Então, se vocês precisarem cadastrar mais status de fase, fica lá em projeto, status de fase, incluiu, vocês vão poder utilizar aqui dentro da ordem de serviço. Tá? Relatórios, a gente tem um relatório chamado de, no módulo consulta, consulta de apontamento e apropriação, aonde você vai poder analisar todas as informações lançadas por projeto, por usuário, por fase, por cliente. Então, conforme o preenchimento dos campos aqui, você vai conseguir mencionar o que você quer analisar. Lembrando que o período é o que conta. Então, eu escolho o período, se eu executar o filtro como está aqui, ele me traz o total de horas do tipo apropriação feitas pelo usuário Wagner, para o cliente ação sistema, para o cliente construtora, a quantidade de horas e o custo dessas horas. Se eu quiser visualizar mais detalhado, vem aqui ó, em detalhada, executo, e aqui ele vai mencionar para mim ó, as apropriações feitas manual, feitas apropriações em lote, que é aquele time sheet, apropriação automática, ele vai mostrar o rótulo e na observação que é apropriação automática, trabalho manual, então ele especifica para você. E aqui os custos, ele está pegando o valor hora bruto do usuário Wagner, vezes a quantidade de horas e o custo dessas horas. Se eu quiser visualizar por usuário, eu menciono aqui o usuário. Se eu quero ver por cliente, projeto por fase, eu venho aqui e menciono. E aí ele vai filtrando as informações para mim. Tá? Posso vir aqui e solicitar a impressão e ele gera relatório para mim. Tá? Então, aqui dentro desse consulta de apontamento e apropriação, vocês vão conseguir enxergar várias coisas aqui dentro. Desde a apropriação de um projeto específico, como todo, desde a apropriação feita por um usuário específico, como todo. O que vocês não quiserem trazer tudo, vocês deixam o campo em branco. Tá? Dá um delete, seleciona e dá um delete, que ele vai trazer as informações tudo em branco para vocês. E mais um tipo de apropriação que tem, eu vou precisar ativar, que é esse screensaver, tá? Então, quando vocês fazem o cadastro dos usuários de vocês, na hora de estiver configurando, ele vai te dar essa opção de ativar o screensaver. Como que funciona? O ativar o screensaver, você tem até 60 minutos para configurá-lo, tá? Então, isso vocês vão ajustando de acordo com a necessidade do escritório. Eu vou colocar 1 minuto só para poder representar para vocês como que ele trabalha. Tá? Deixa eu até... Isso. Vou ter que sair de novo, porque
cada configuração que a gente faz por usuário, é necessário que a gente feche o sistema e entre novamente. Esse screensaver ele funciona da seguinte forma, tá? Toda vez que vocês ficarem ausente da máquina de vocês, sem mexer no teclado nem no mouse, por algum motivo, atendimento ao telefone, precisou sair, de acordo com a quantidade de minutos que você configurou, ele vai fazer uma espera. Então, exemplo, no meu caso eu coloquei 1 minuto. A partir do momento que eu entrar no Naves, né, que ele aceitar aqui, eu entrar no Naves, se eu não mexer em nada durante 1 minuto, ele vai esperar. Quando der esse 1 minuto, ele vai abrir uma proteção de tela. Tá? Nessa proteção de tela, vai ficar com as informações da biblioteca digital e vai ficar passando as informações aqui. Quando você voltar a mexer em qualquer coisa no teclado ou no mouse do seu computador, o sistema ele vai abrir uma nova janela e vai pedir para você fazer uma apropriação. Então, a partir do momento da configuração que você colocou, no meu caso, 1 minuto, ele vai começar a contar a minha ausência do meu computador, né? E essa ausência ela vai sendo contabilizada até eu vir aqui e mexer no meu mouse e teclado. E aí eu pego, quando eu mexer, ele vai falar assim, olha, aponte agora essa informação. Se você quer apontar para a empresa, para cliente projeto fase, se foi para um almoço, uma janta, tá? Então você vai ter algumas opções aí dentro. Então, vou ativar agora, vou esperar mais 1 minuto, tá? Pode ser que não ocorra agora, porque eu estou fazendo um compartilhamento de tela com vocês. Já tentei fazer esse teste pelo Skype, e pelo Skype não funcionou, porque tinha um compartilhamento de tela e como tinha oscilação, picos, né? Toda hora ficava como se caindo e voltando a conexão, ele não permitia fazer o compartilhamento. Mas vou testar aqui pelo webinar para ver se vai funcionar com vocês. Tá? Mas caso não apareça, vocês podem fazer o teste. Configuram para 1 minuto, fiquem ausente sem mexer na máquina de vocês por 1 minuto, e depois que ele abrir a proteção de tela, se espere pelo menos mais 1 minuto para ele contabilizar, porque enquanto ele está aberto aqui, esse 1 minuto que ele está contando vai vir direto para o monitor, tá? A partir do momento que ativar a biblioteca digital, esse 1 minuto que ele vai começar a contabilizar, que é o minuto de ausência, quando a gente mexer no mouse ou no teclado, ele vai pedir para a gente apropriar para alguma coisa, tá? Isso vai interferir na ficha de frequência do Naves quando a gente for visualizar esse relatório. Esperar só mais um pouquinho para ver se vai funcionar. Não vai funcionar por causa do compartilhamento, tá? Mas eu peço para que vocês possam testar na máquina de vocês, né? Coloquem só 1 minuto, saiam, esperem, acessem, façam, para vocês verem depois a tela que vai aparecer. Aquela janela que for aparecer para vocês também é uma forma de fazer apropriação de horas, tá? Ah, mas está controlando? Não é que está controlando. É mais uma forma de sempre estar alertando os usuários a fazerem a apropriação. Você está no telefone atendendo, ficou lá meia hora com o cliente atendendo sem precisar usar a máquina, ele está lá registrando, quando você finalizar
o seu atendimento, você ativa e ele já pede para você fazer apontamento e apropriação. Dessa forma, vocês já registram e não tem o problema de esquecer. Tá? Então, só que tem a opção, você pode ativar ou pode desativar. Quando você desativa o screensaver, toda vez que vocês acessam a tela, fica aparecendo uma mensagem, seu screensaver está desativado, tá? Só uma mensagem só informando, ok? Então, essas são as formas que você vai ter de poder fazer o apontamento e apropriação de horas, tá? Pode ser feita pelo trabalho manual, pode ser feita pelo monitor, vocês podem utilizar o timer sheet para poder apropriar essas horas, ou vocês podem fazer pelo aplicativo de vocês, lembrando da restrição que existe. Tá? Ou a forma melhor de ser utilizada, que é a automática, né? Tentar colocar o automático, né? Sem mais próxima à realidade de vocês, né? Tentando fazer com que as apropriações sejam feitas o máximo possível automaticamente, configurando os votos. Dessa forma, vocês evitam de toda hora ter que vir aqui no monitor e fazendo as apropriações de horas. Ok? Deixa eu só mostrar mais uma coisa, que eu não lembro se eu mostrei no primeiro treinamento, que é aqui em utilitários, configurações, feriado. Tá? Essa opção do feriado aqui, ela vai servir para a parte de planejamento de horas, que é a alocação de equipe. Então, aqui vocês podem cadastrar os feriados. Se vocês forem consultar de vocês, já vão ter alguns cadastrados, tá? Então, você pode cadastrar o feriado que é somente no ano, ou se pode cadastrar o feriado para todos os anos. Tá? Então, aqui você vai informar, você pode, na hora de incluir, você pode informar somente o mês e o dia e o ano não, ou você pode informar aqui, ó, repetir todos os anos ou não. Tá? Então, você cadastra e conforme as datas que você informar, vai influenciar para vocês na parte de planejamento de horas. Ok? Então, eu vou agora ver as dúvidas para a gente poder estar tirando, tá? Ô, Renata, tem alguma dúvida? Tá, só tem essa, então. Deixa eu ver, Letícia. Wagner, como eu posso ditar essa ordem de serviço para deixar de acordo com o tipo... Como eu posso editar essa ordem de serviço para deixar de acordo com o tipo de projeto? Letícia, na verdade, a ordem de serviço, ela já vem de acordo com o tipo de projeto, tá? Desde que você tenha feito o cadastro, a inclusão dela pela proposta, ou até mesmo falado que... Deixa eu abrir aqui, fica mais fácil. Então, assim, quando você cadastra os seus tipos de projeto, né? Voltando aqui. Então, quando você vem aqui, cadastra, primeira coisa que antes de cadastrar uma proposta ou um projeto, é você ter definido os tipos de projeto que você tem. Então, aqui na aba de estrutura, você vai informar quais são as fases, quais são as tarefas que você quer utilizar para cada tipo de projeto. Então, parte-se daqui é a primeira coisa. Depois que você definiu isso, se você gerar uma proposta, transformar essa proposta em projeto, ele vai pegar esse tipo de projeto aqui, ó, que você mencionou, no caso eu mencionei elétrico, e essa estrutura que eu selecionei aqui
ela vai enviar para o projeto, que foi o caso que aconteceu com o projeto dessa proposta. Quando eu transformei ele em projeto, acho que é esse aqui. Quando eu transformei em projeto, ele automaticamente já trouxe para mim. Tá? É que eu refiz aqui. Ó. Ele trouxe para mim, eu só acrescentei essa revisão, que não existia. Então, ele trouxe para mim igualzinho eu criei lá que estava na proposta. A única diferença é que ele iniciou a data de início e término e a quantidade de horas planejadas, que não dá para definir isso no tipo de projeto. Mas o que é definido no tipo de projeto são as fases e as tarefas. Só que as tarefas, a gente não tem ordem de serviço para a tarefa, só tem ordem de serviço para a fase. Tá? Essa é uma forma. Então, na verdade, a ordem de serviço, se você vai fazer dessa forma, a ordem de serviço ela sempre vai estar igual ao tipo de projeto. Tá? Agora, se você criou um projeto novo, que é dessa forma, criar um projeto. E aí vamos dizer que eu coloquei uma fase, um tipo de projeto que não tem nada nele. Ele está aqui salvo. Aí eu quero editar e quero criar a ordem de serviço. Então, quando eu clico na ordem de serviço, deseja criar a ordem de serviço? Sim. Aí ele me pergunta se eu não quero criar fases, se eu quero criar a partir do padrão da empresa ou se eu quero criar a partir do tipo de projeto, que é esse aqui. Se lá no tipo de projeto montagem já tiver uma estrutura montada, eu seleciono esse item aqui, dou um OK, e ele automaticamente vai trazer as fases para mim aqui. Nesse caso, o montagem não tem nenhuma fase cadastrada lá dentro. Então, ele trouxe de acordo com o tipo de projeto. Se eu quiser incluir somente por aqui, eu posso incluir e acrescentar. Senão, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que sair da tela, ir lá no tipo de projeto, selecionar a opção montagem, editar e incluir a estrutura aqui dentro. Aí eu teria que incluir a fase, as tarefas, tá? Então, essa é a forma. Se não foi essa basicamente a pergunta que você me fez, manda de novo que eu tente responder, mas de acordo com o que eu entendi aqui que você colocou, seria isso. Né? Como eu posso editar essa ordem de serviço para deixar de acordo? Na verdade, na verdade, a ordem de serviço ela vem com as fases de acordo com o tipo de projeto, seria o inverso, né? Então, se eu já tenho um tipo de projeto já definido e eu vou criar uma ordem de serviço, eu já puxo essa informação automaticamente de lá. Tá? Agora, se ela não tem nada cadastrado, aí ou eu cadastro diretamente na ordem de serviço, que não vai adicionar no tipo, porque eu só estou adicionando para aquele projeto, ou eu saio, vou lá no tipo de projeto, configuro e depois puxo a informação. Ok, Letícia, seria essa a dúvida ou não? Ok, Letícia, tá me ouvindo? Bom, qualquer coisa você pode me chamar no grupo, tá? Então eu vou só voltar aqui na tela. Então, bom, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Caso não fizeram a pergunta por aqui, podem fazer no grupo que eu vou estar respondendo também, tá? Agradeço aí a todos, tenham uma boa semana e até o próximo treinamento.
Um abraço. Tchau, tchau.